Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu trago para vocês mais um relato. Já transcrevi aqui para o caderninho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo anotadinho aqui. O senhor que nos enviou esse relato, ele mora no interior do Rio de Janeiro, mora em Barra Mansa, e foi lá que aconteceu esse fato, né? Ele tem hoje 47 anos, esse fato aconteceu com a mãe dele, que hoje já é falecida, tá? Então ele pediu só para não mencionar o nome dele, tá? Localidade, isso aí tudo podia mencionar. Então vamos lá. Bem, esse fato ocorreu, a mãe dele tinha 9 anos de idade e aconteceu em uma casa. E como é que eles foram morar nessa casa? O avô dele materno, o pai da mãe dele, ele era ferroviário. E aí lá em Barra Mansa, os ferroviários tinham direito a morar assim numa vila de casas que faziam parte ali, né? Que eram para os funcionários da ferrovia. E aí, assim sendo, o pai da mãe dele, o avô dele, sendo ferroviário, teve direito à casa, foram lá, né? Na casa, na construção, para ver onde eles iriam morar. E aí todas as casas já estavam habitadas, com exceção dessa, que ainda estava vaga para eles, e uma casa muito boa, muito grande, ampla, de madeira, tá? Construção muito boa, mas a casa era de madeira. E o que chamou mais atenção da avó dele, da mãe dele, foi que na frente assim da casa tinha uma placa, e nessa placa estava escrito assim: graças a Deus. Então isso aí já chamou um pouquinho a atenção, porque não era um padrão. Em nenhuma das outras casas tinha escrito isso, graças a Deus, só nessa, né? Mas enfim, deixaram a plaquinha lá, tudo bem, mudaram-se. Quem morava na casa? Morava o avô e a avó dele, a mãe, né, com mais 6 irmãos, né? Eram 7 filhos ao todo. E aí, logo que eles se mudaram para casa, eles já começaram a ouvir passos e ruídos, sem explicação, né? Tava todo mundo ali reunido, não tinha ninguém assim andando pela casa, e ali as tábuas rangendo, parecendo assim que tinha pessoas também andando, né? Mas até aí eles não ficaram assim tão assustados. Até que um dia, toda a família reunida na sala, mãe, pai, todos os filhos, todo mundo ali, aí começaram assim a ouvir barulhos de louça sendo lavada na pia. Todo mundo se assustou, pois a família estava toda reunida ali, todos juntinhos, né? E aí aquela lavação de louça, aquilo tudo, aquele barulho. Aí o avô dele levantou, foi até a cozinha, e quando ele acendeu a luz não tinha nada. Tava lá tudo certinho, a louça deles, né, da família toda lavada, a cozinha arrumada, nada fora do lugar, e o barulho cessou. E aí tudo, né, quietinho, tudo no seu devido lugar, nada fora do normal. Mas ele sabia, a família também, que algo havia acontecido ali. Eles ouviram nitidamente. E aí esse fato da louça sendo lavada passou a ser normal ali naquela casa. Toda noite a família reunida na sala, já tudo limpinho, tudo arrumadinho lá. Aí começava aquele barulho de louça sendo lavada, toda aquela arrumação na cozinha. Isso só cessava se alguém da família fosse até a cozinha e acendesse a luz, né? Aí parava. E aí o avô dele achava isso assim normal, tipo, tava tudo bem pra ele, né? Falava até pra esposa: olha, não tem nada demais, não vamos nos mudar, isso é só uma assombração que gosta de lavar louça, não faz mal com a gente, nem as crianças, né? Não tem assim, não tinha assim um contato, né? Não havia nada, eles não viam nada, era somente esse barulho de arrumação da cozinha. E aí, até que um dia o avô dele achava assim isso tão normal, tão, sabe, sem assim propósito deles mudarem, que ele até brincava. Às vezes ele ia na cozinha, aí aquele barulho, né, de lavação de louça, arrumação, aí quando ele ia caminhando, antes dele acender a luz, ele já falava: assombração, por que você não aproveita e lava logo o chão da cozinha e o banheiro também? Né, meio assim brincando, aquele ar de brincadeira, e não acontecia nada. E continuava a arrumação, só parava quando era acesa a luz. Aí, para piorar a situação aí das crianças,
Às vezes o avô dele estava muito cansado, naquele dia longo de trabalho e tal. E aí quando eles estavam lá na sala conversando, começava a arrumação na cozinha. E o que o avô dele fazia? Pedia para as duas meninas irem lá apagar, acender a luz. E uma das meninas era a mãe dele, né? A outra a irmã. Elas com 10 e 9 anos. Aí elas iam, tadinhas, na pontinha do pé, acendiam a luz, aí parava o barulho. E era assim, constante isso toda noite. Até que um dia, né, a mulher dele pediu para que eles se mudassem, que ela já não aguentava mais, e as crianças poderiam ficar assim, crescer com medo, né, amedrontadas, e ela já não se sentia mais assim bem ali, confortável. Então ele aceitou o que a esposa pediu e as crianças, eles mudaram-se de casa, mas realmente porque elas pediram, porque ele não via mal algum, achava que não fazia mal a ninguém, então estava bem, né? Mas aí até que ele resolveu acatar. E um detalhe que ele nos conta aqui é que essa casa, ela ficava, essa vila, até a vila, de um modo geral, ficava a 200 metros do cemitério de Barra Mansa, tá? E que essa casa, especificamente, ela continua de pé, até hoje, tá lá. A vila, né, já foi muito assim destruída, não tem muita coisa, mas que essa casa ali especificamente ainda está de pé essa construção. E que ele lembra bem que quando ele era criança, era menino, e a mãe dele, se por um acaso entrasse assim, nessa rua, ela já mudava de calçada, ela não queria passar na calçada onde era a casa, e logo fazia o sinal da cruz. Ele lembra disso perfeitamente, a mãe mudando de calçada e fazendo o sinal do Pai Nosso, né, ali se protegendo, que marcou muito ali a infância dela, isso aí que eles passaram, né? Então, meu querido, muito obrigada por ter compartilhado aqui conosco. Só engrandeceu aqui o canal, seu fato, nesse relato. Muito obrigada de todo o coração. E o que eu tenho a dizer? Tenho a dizer para você que já passei pela mesma experiência e a casa também está lá até hoje. Passei assim muito, 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 muito. Na casa da minha avó, tinha, né? Quem me conhece é da minha família, amigos assim próximos, né? Com os quais eu tenho assim conversado sobre esses casos que a gente costuma assim, se reunir para conversar, para contar, sabem disso, né? Na casa da minha avó era essa mesma rotina, só que não era assim com tanta frequência, era esporádico. Eu me deitava com a minha avó, porque nós deitávamos numa cama de casal, eu e ela, né? Ela ficou viúva, eu tinha 9 aninhos. Então, a partir do dia que a minha avó ficou viúva, até o meu casamento, eu dormi com ela, dividindo ali a cama de casal, né? Então, dormia minha avó de um lado e eu do outro. Dormi com ela dos 9 aos 21 anos. E aí era uma constante também. E éramos nós, assim, deitarmos, também tudo arrumadinho, a cozinha tudo arrumadinha, tinha ido deitar. Eu e minha avó, minha irmã, meu pai, mas eles não ouviam, porque o quarto deles ficava assim mais para frente da casa. O meu, que eu dividia com a minha avó, ficava do lado da cozinha. Então começava, eu falava, vó, já começou? Ela é mesmo, né, minha filha? Era aquela lavação, aquela arrumação na cozinha. Olha, eu lembro dos sons nitidamente, gente. As panelas batendo assim uma na outra, sendo guardadas, aquele barulho de arrumação. Só que diferente aqui do caso do rapaz aqui, eu nunca fui na cozinha, nem acender a luz, fazer nada, nem a minha avó. A gente ficava assim quietinha até parar aquele barulho de arrumação. Aí não demorava muito não, passava ali 1 hora mais ou menos e cessava. Eu nunca tive curiosidade de ir do banheiro nesse horário ou de ir acender a luz, não. Eu ficava com medo do que eu ia ver, sabe? De repente eu não iria ver nada, igual aqui no caso do rapaz, né? Mas eu ficava assim meio apreensiva e nem ela também. Lógico que eu levantava às vezes de madrugada para ir ao banheiro, para beber água, mas não era nesse período aí dos barulhos dos sonhos, né? E até coisa de 1 ano atrás, 1 a 2 anos atrás, minha irmã me convidou para ir na casa dela, era aniversário dela e era para dormir lá. E minha irmã mora nessa casa, onde era da nossa avó, né? E até fiquei pensando, assim, muito pensativo, oh, meu Deus, eu vou dormir lá, será que eu vou ouvir algum barulho, né? Eu vou ver alguma coisa e tal. Fiquei pensando, mas até que não. Dormi maravilhosamente bem, não aconteceu nada, né? Isso eu penso também que às vezes pode ter ali um tempo, né? Que essas coisas assim aconteçam e depois parem, né? Até hoje não tem explicação para isso. Pela primeira vez vi um caso como esse, o rapaz aqui nos enviou, né? Lembrei imediatamente do meu ao ler o relato dele. E
E é isso. No caso dele, eu não sei, eu fiquei pensando que poderia ser, de repente, será que não eram realidades paralelas? Ao mesmo tempo que morava ali a família da mãe dele e tudo, morava ali uma outra família que viveu numa época anterior, e aí eram dois universos paralelos, tipo no filme Os Outros, né? E as coisas aconteciam, as pessoas atuais e as antigas, umas assombrando ali a vida das outras. Será que não era isso? Ou também, será que não era então uma pessoa que morou lá e gostava muito de arrumar casa, lavar louça e tudo, e aí ficava nessa arrumação de madrugada? E até que o que eu acho também que acontecia lá na casa da minha avó, será que não é isso, né? Fiquei pensando também, poderia ser, né? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Vocês também já passaram por situações assim, como essas? Que nós descrevemos aqui, tanto eu como o nosso amigo? O que vocês acharam? Deixem nos comentários, tá bem? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um joinha pra mim. Compartilhe o vídeo se você acha que alguém gosta de um bom causo, uma boa história, um bom conto, uma boa história de fantasmas. Compartilha, né? E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, vou ficar muito feliz. Dê uma passeadinha aí nos contos, nos casos, tenho certeza que você vai gostar, tá? Se quiser mandar um relato, escreva para relatosdefantasmas, tudo junto, @hotmail.com. Vou ficar muito feliz em ler o seu caso, sua história aqui no canal. Escreva da sua maneira, escreva com a simplicidade das suas palavras, não tenha vergonha, né, de erros, nada disso. Depois, conforme eu vou entendendo, vou transcrevendo aqui, fica bem gostoso de contar. Não se intimide por conta disso, tá bom? Da maneira que você escrever, eu vou entender. Se por um acaso eu não entender, entre em contato pelo e-mail, né, tira uma dúvida, mas não se intimide quanto a isso, tá bom? Mande seu relato, ele será contado aqui, terei imenso gosto. Um grande beijo de carinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! What the world needs now is the sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time.